Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos mais um pouco da palavra de Deus, conhecendo os propósitos de Deus para a nossa vida, a direção do Espírito Santo, firmados em Cristo Jesus através da Bíblia como regra de fé e prática. Uma pergunta que sempre está em nossa mente, em nosso coração, é a respeito do fim de todas as coisas. E o nosso estudo da Bíblia esta semana está com esse tema: para quem o fim tem chegado? Se temos uma certeza na vida, é que há um fim para todas as coisas. A nossa vida, ela é pautada por vários finais. Finais de eventos, finais de circunstâncias, finais de situação. Existem situações adversas que terão seu final, graças a Deus. Existem situações de bênçãos que também, infelizmente, tem o seu ponto final. Mas sempre Deus tem mais bênçãos reservadas para nós. E nas adversidades em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Mas o fato é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos apresenta um roteiro de vida, uma expressão espiritual em que o fim é uma realidade. Agora, aonde vai terminar de fato esse fim? Parece até uma redundância falando dessa maneira, né? Aonde vai alcançar, aonde vai terminar este fim? Este fim, ele termina na eternidade, ou seja, ele termina no início de um tempo que de fato aí não terá mais fim. Um tempo em que nós vivemos na eternidade. Não seremos eternos porque nós nunca seremos eternos, mas viveremos na eternidade porque estaremos ligados àquele que é eterno, que é o nosso Deus e Pai, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então, nós viveremos na eternidade com Ele, todos aqueles que reconheceram a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, se permitem guiar pelo Espírito Santo dentro da verdade que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, como diz a própria Bíblia, Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Estamos caminhando para um final, mas antes que o final de todas as coisas aconteçam, o final das adversidades, dos pecados, dos problemas dessa vida aconteça com a volta de Cristo, nós estamos vivendo aqui e cada um de nós teremos o nosso dia final aqui nesta vida. E para isso, para que nós estejamos preparados para encontrar com Jesus Cristo na ressurreição para a vida eterna, então nós temos que ter critérios, princípios, valores, e o primeiro deles, é claro, é entregar a sua vida recebendo a Jesus Cristo como Senhor, para que ele possa ser o Salvador para a sua eternidade. É desta maneira que o texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 10, né, a primeira carta, então, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, eu vou ler o texto aqui um pouco mais extenso, para que nós não tenhamos, de fato, somente um recorte do texto, mas que nós tenhamos um contexto para analisar. Então, 1 Coríntios 10, versículos 1 em diante, o texto diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles.
razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, portanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiqueis imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, esse texto aqui nos mostra a nossa conduta com Deus, o nosso comportamento com Deus. Nós sempre falamos acerca de como andar com Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Temos um modelo, temos princípios, temos valores e não podemos abrir mão disso em tempo nenhum. Então, a primeira expressão que o apóstolo Paulo usa à igreja de Coríntios é que nós não ignoremos os exemplos, nós não ignoremos as exortações, nós não ignoremos aquilo que nos é apresentado dentro da vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, logo no versículo 1 do capítulo 10, ele coloca: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. O que significa isso? Nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Sob a nuvem. É que no deserto, Deus, ele colocou uma nuvem ali durante o dia, em que o povo dele, caminhando pelo deserto, seguia de fato aquela nuvem durante o dia. À noite havia uma coluna de fogo para os aquecer durante o frio no deserto, que é a noite. Mas durante o dia a nuvem protegia, né, cada um deles, para também o sol ardente não causar nenhum mal a eles. No entanto, aquela nuvem, quando ficava parada, o povo de Deus fazia acampamento naquele lugar. Quando a nuvem se movimentava, o povo seguia, né? Seguia de fato ali a orientação daquela nuvem. Para onde a nuvem ia, o povo seguia também, ficava debaixo da sua sombra. Isso era um símbolo que Deus estava no controle de todas as coisas, e para onde Deus dirigia, eles teriam que seguir, estar sempre debaixo da sombra do poder de Deus. Isto nos serve como exemplos, que nós temos que ser aqui, desta forma, estar sempre debaixo da sombra do poder de Deus, né? Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus abençoe de um modo muito especial. Josmar, um grande amigo lá de Valinhos, que Deus continue abençoando a sua vida, guiando, né? Está aqui nos acompanhando ao vivo também, mas que Deus fortaleça você e a sua família, né? Muito bom ter você aqui e todos vocês conosco. Mas seguindo aqui o texto, é muito bom, né, que nós tenhamos em mente que Deus está no controle de nossas vidas. Nós estamos debaixo da sua autoridade. É esta a ideia da nuvem, que nós caminhamos debaixo da sua sombra. Lembre-se do Salmo 91, aquele que se esconde já debaixo no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Então, é esta figura que também o apóstolo Paulo está usando aqui, que o povo de Deus andava debaixo da autoridade de Deus, representado por essa sombra. E não só isso, eles também, quando passaram pelo mar, na abertura do mar, na saída do Egito, a passagem pelo mar simbolizou o batismo deles. O batismo é uma passagem para uma nova vida, para ter uma nova perspectiva, novas experiências, um novo direcionamento debaixo da autoridade de Deus. Então, todos foram batizados por Deus ali na travessia do mar, aonde o mar se abriu, todos que passaram ali foram batizados e, a partir da vida no deserto, tiveram um novo modelo de vida, não mais como escravos do Egito, mas debaixo da autoridade da sombra das mãos de Deus, representado pela nuvem. Então, o versículo 3, ele continua falando: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O símbolo também que era usado ali, que Deus fazia minar água para todo o povo da pedra, das pedras que eram designadas ali no deserto, e esta pedra simbolizava Cristo, aquele que tem a fonte da água viva. E também, né, nós temos aqui a referência do manjar espiritual que eles comiam, que eles se serviam, que era o maná que caía do céu, né? Uma alimentação vinda direto de Deus, mostrando também que mesmo hoje, a cada dia, é essencial que nós nos alimentemos espiritualmente de Deus todos os dias e que nós bebamos da água que vem do trono de Deus, essa água purificadora, essa água renovadora, essa água que nos conduz para a vida eterna pela purificação, pelo batismo, para que nós vivamos em novidade de vida a cada dia. Que nós cresçamos em conhecimento, que nós possamos, de fato, conhecer mais de Deus, da sua vontade, de tudo o que Ele quer que nós tenhamos para que vivamos bem, tenhamos a plenitude da vida, como Jesus fala em João capítulo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida plena física, a vida plena espiritual, a vida plena em todos os aspectos que nós podemos imaginar. E Deus quer que nós vivamos bem. Na sequência, no versículo 4 do capítulo 10, ele vai dizer: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha aqui que interessante. Eles, né, padeceram, ficaram prostrados no deserto ali por 40 anos, caminhando no deserto, porque Deus não se agradou da maioria deles. Por que que Deus não se agradou? Porque apesar de Deus conceder todas as bênçãos, apesar de Deus oferecer todos os cuidados, apesar de Deus dirigir em todos os aspectos, eles a todo tempo se voltavam contra Deus e faziam aquilo que desagradava a Deus, aquilo que não era a orientação de Deus. Então, se nós estamos debaixo da autoridade de Deus e entregamos de fato a vida a Jesus Cristo, somos guiados pelo Espírito Santo, pela interpretação correta da palavra de Deus, então nós temos que compreender que temos que fazer a vontade de Deus. E esta vontade de Deus, muitas vezes, ela luta contra a nossa vontade carnal. Assim como o apóstolo Paulo também escreve, né, que o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, para que nós não venhamos a fazer o que seja do nosso querer naquilo que ofende a Deus. Então, de fato, existe uma luta espiritual, uma luta carnal que nós vivenciamos por causa da corrupção do pecado. Mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, vamos compreendendo
qual é a vontade de Deus, quais são os seus propósitos, quais são os seus desígnios. E nós observamos também que Deus tem nos oferecido o seu melhor. Deus tem nos oferecido tudo aquilo que nos é necessário para que nós vivamos bem. À medida que nós vamos reconhecendo, nós vamos entregando e confiando cada vez mais em Deus, na sua palavra e na direção do Espírito Santo. Mas o que acontecia com essas pessoas no deserto? Que elas desagradavam a Deus e acabaram ficando prostrados, não alcançavam o objetivo, que era entrar em Canaã, porque a sua postura de vida não condizia com o direcionamento divino. Versículo 6 em diante, ele começa a nos apresentar qual era a postura desaprovável dessas pessoas com relação à vontade de Deus. E aqui no versículo 6 em diante, ele coloca: ora, estas coisas se tornaram exemplos para todos nós. Então, se tornaram exemplo, nós devemos prestar atenção, devemos de fato prestar atenção naquilo que Deus está nos apresentando como exemplo para que nós não façamos igual a eles. A fim de que, primeira coisa, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ou seja, eles cobiçaram aquilo que era destrutivo, aquilo que era má. Você está cobiçando algo que, apesar de te trazer prazer, pode estar ofendendo a Deus, pode estar ferindo a sua moral, os seus princípios, os seus valores, a sua vida familiar, a sua vida social. Você está cobiçando algo que é prejudicial. Então, a orientação de Deus é que você abandone essa cobiça, que você deixe de lado, porque nós temos que ter bons desejos, bons alvos, bons objetivos, cobiçar aquilo que é bom dentro da perspectiva divina. Mas quando a cobiça, ela nos leva para prejuízo, então deve ser abandonado. Mas o ser humano ele tem dificuldade com isso, porque o ser humano muitas vezes ele está diante daquilo que prejudica e mesmo assim ele continua insistindo em fazer o que é prejuízo só pelo prazer de estar fazendo. E infelizmente a nossa vida nos traz muitos prazeres prejudiciais à vida, à moral, à ética, às relações sociais, às relações conjugais, às relações familiares. Muitos dos nossos prazeres, daquilo que o ser humano considera prazer, acaba trazendo prejuízo. É só observar o prazer que muitas pessoas sentem ao ingerir bebidas alcoólicas e depois se tornam alcoólatras e não conseguem se livrar da bebida, mas está vendo que aquilo está matando, que está prejudicando, mas não abandonam aquele vício, não abandonam aquele desejo, não abandonam aquele estilo de vida, mesmo que traga prejuízo a si mesmo, à família, à sociedade, ao seu trabalho, a todos os aspectos da sua vida, mas ele insiste em continuar daquela forma. Então, não devemos desejar, não devemos cobiçar aquilo que nos traz prejuízo e ofende a Deus de alguma maneira. O versículo 7 fala: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Observe que ele usa aqui a expressão da idolatria, mas no sentido da egolatria, a pessoa ser adorador de si mesmo, fazer tudo para si mesmo, não pensar em Deus, não pensar no próximo, não pensar nem mesmo nas pessoas que ele ama e que compartilha a vida. Infelizmente, muitas pessoas estão se tornando extremamente egocêntricas, adoradores de si mesmo, e a orientação de Deus aqui no versículo 7 é: não façais, não façam isso, não tenham esse comportamento de idolatria pessoal. O que é idolatria? Idolatria é aquilo que você coloca no lugar de Deus.
E as pessoas estão se colocando no lugar de Deus. E como é possível fazer isso? Quando Deus dá uma orientação e você faz diferente, porque você acha que a sua decisão de fazer diferente é melhor do que a orientação de Deus, então, de fato, você está se colocando no lugar de Deus. E não deveria ser dessa forma, não deveria acontecer assim. O que o texto diz aqui, né, é que o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir, ou seja, tudo voltava para si mesmo, para os seus prazeres, sem pensar se aquele comportamento, se aquele ambiente, se aquela situação estava do agrado de Deus ou não. Tudo que nós vamos fazer como cristãos, como filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, nós devemos ter em mente se está agradando Deus ou não, se é a orientação de Deus ou não, se aquela forma é a melhor de se fazer ou não. É claro que nós não devemos ter radicalismos, né, com excessos daquilo que Deus não falou, daquilo que não é prescrito por Deus. Né? Existem questões humanas que as pessoas querem colocar como se fossem divinas, e isso também é idolatria. Né? Isto também não é a vontade de Deus. E nós devemos ter consciência dessas coisas. O versículo 8, ele nos diz assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Olha que prejuízo para o reino de Deus. 23.000 pessoas morreram num só dia por causa da imoralidade. Imagine se Deus fosse tirar a vida de alguém hoje por causa da imoralidade. Quantos milhares e milhares de pessoas perderiam a vida? Porque a imoralidade no mundo está muito forte. A imoralidade no mundo está terrivelmente forte e está passando para um comportamento comum. As pessoas lidam com a imoralidade no vocabulário, no vestuário, no comportamento, nos relacionamentos, na maneira de ser, como se fosse algo extremamente comum. E isso não deve acontecer. A imoralidade no pensamento, a imoralidade no falar, a imoralidade no visual, né? Tudo está excessivamente imoral e as pessoas estão agindo como se a imoralidade fosse a coisa mais comum do mundo. E certamente não é. Então, não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num dia 23.000. E como eu disse, se Deus fosse tirar a vida de alguém por causa da imoralidade que temos no mundo hoje, nós teríamos uma diminuição significativa da população mundial, porque a imoralidade, de fato, está muito grande em todos os aspectos. O versículo 8 diz, né? O versículo 9, desculpem, ele diz assim: e não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não tente a Deus, não coloque Deus à prova, não fiquem fazendo teste com Deus. Deus não pode ser provado pelo mal e ele mesmo não prova e nem tenta a ninguém, né? O que Deus nos dá muitas vezes são situações para que nós cresçamos em conhecimento e ele aproveita aquelas situações em que nós estamos vivendo diante das adversidades deste mundo para que nós firmemos com maior equilíbrio, harmonia e responsabilidade a nossa fé, para que de fato nós firmemos a nossa vida guiada pelo Espírito Santo e pela Bíblia como palavra de Deus. Então, não fiquemos fazendo provas com Deus, teste com Deus, porque Deus não se agrada disso. Nós devemos ter uma relação de confiança com Deus. Tenha diálogo com Deus, o diálogo da oração, o diálogo da intimidade, o diálogo da fé, o diálogo da confiança. Esteja com Deus todos os dias.
né? E aqui fala que aqueles no deserto que provaram a Deus, tentaram a Deus em algumas circunstâncias, acabaram sendo mordidos por serpentes, porque havia muitas serpentes no deserto, e para que eles voltassem a confiança em Deus, Deus ele mandou levantar uma serpente de bronze no deserto, onde todos que eram picados por serpentes, para não morrer, eles tinham que ir até aquela serpente de bronze e confessar o seu pecado para que não morresse. E muitos, pelo seu orgulho, pela sua insensatez, não confessavam o seu pecado e se mantinha daquela forma, né, sem procurar a cura que estava em Deus, e desta forma morreram muitos no deserto, assim como muitos têm morrido hoje também pelo orgulho, pela prepotência, pelo ar de superioridade, por achar que já conhece todas as coisas, por achar que é bom demais, por achar que é inteligente demais, por achar, inclusive, que é conhecedor demais da palavra de Deus e das questões espirituais. Então, existem muitas pessoas trazendo prejuízos para si mesmo, para a sua família, para o seu ciclo de fé, mas principalmente, né, se perdendo dentro da sua própria religiosidade, porque Deus quer que nós sejamos cristãos espirituais. O religioso, né, que é legalista, que é extremista, este de fato não compreendeu ainda o cristianismo, mas nós temos que ter uma boa postura diante de Deus. E continuando no versículo de 10, ele cita algo que é muito comum nos nossos dias. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não murmureis, como o ser humano gosta de murmurar. O ser humano murmura por tudo, reclama de tudo. A murmuração são aquelas reclamações excessivas de todas as coisas. Se está chovendo, reclama porque está chovendo demais. Se não chove, reclama porque está seco demais. Se tem sol, reclama porque está quente demais. Se não tem sol, reclama porque está frio demais. Reclama da sua casa, reclama do carro, reclama dos amigos, reclama do marido, reclama da mulher, reclama dos filhos. Os filhos murmuram contra os pais. Então, é uma murmuração sem fim sobre todas as coisas. E quando a pessoa começa a murmurar demais, porque ele só olha o negativismo de todas as coisas, ele não consegue enxergar as bênçãos de Deus. Ele não consegue enxergar o amor de Deus, os cuidados de Deus, a presença de Deus. E isto, é claro, que vai desagradar a Deus. Né? Se desagrada o próprio ser humano, você tem prazer, você gosta de estar com uma pessoa que só reclama de tudo o tempo inteiro? É claro que não. Essa pessoa se torna chata, ela se torna antipática, ela se torna desagradável. E muitas vezes, quando nós reclamamos daquilo que Deus tem proporcionado a nós, nós também nos tornamos chatos, antipáticos e desagradáveis a Deus. E aqui no versículo 10 fala: nem murmureis como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Então, não seja destruído pela sua murmuração. A pessoa que murmura, que reclama de tudo, ela não vê beleza na vida, ela não sabe desfrutar das bênçãos de Deus, não consegue desfrutar das coisas boas que Deus está oferecendo. Versículo 11 ele fala: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, estas coisas que estão escritas na Bíblia foram escritas e foram deixadas como advertência para nós, é isso que o texto está falando. E esta advertência para nós deve ser seguida, como ele já falou no versículo 1. Não devemos ignorar aquilo que Deus está nos orientando, aquilo que Ele está nos instruindo, aquilo que Ele está falando a nós. Porque
são exemplos que nos foram deixados como advertência. E aí, no versículo 12, ele coloca: pois aquele que pensa estar em pé, que não caia. Tem muita gente que pensa estar em pé, mas, na verdade, ele está num desequilíbrio emocional, num desequilíbrio espiritual, num desequilíbrio social, familiar, num desequilíbrio estrutural da sua interpretação de fé, da sua interpretação de vida, da sua interpretação de Deus. Então, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Olha que ele nem está de pé de fato, ele só pensa que está de pé. Então, preste atenção. Se você acredita que você já aprendeu muito de Deus, já se ergueu na vida, já se estruturou, e é claro que muitos de nós compreendemos muito da palavra de Deus, entendemos muito de Bíblia, né? Já temos uma caminhada de anos, de décadas com Deus. E esta caminhada é muito boa, é muito saudável que nós caminhemos com Deus, ela é necessária que nós aprendamos e cresçamos no conhecimento de Deus todos os dias, como o próprio Deus nos instrui em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Devemos prosseguir no conhecimento, como fala Paulo em Efésios capítulo 4, até que cheguemos à estatura de Cristo, ao pleno conhecimento da verdade. Este é um processo de santificação para a vida. Nós que já caminhamos com Deus há muitos anos, nós conhecemos muitas coisas, não podemos parar, mas não podemos também baixar a guarda. Não podemos achar que nós já chegamos ao alvo, como diz o apóstolo Paulo, né? Não que eu já o tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. E prosseguir para o alvo é prosseguir para a redenção, para a salvação, para a vida eterna, a qual Jesus Cristo está nos aguardando, e é para lá que nós temos caminhado, né? E aí, o versículo 13, ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Observe isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O texto de Tiago também nos apresenta esta mesma perspectiva. Deus não traz tentação a ninguém. Nós temos provações por causa das dificuldades humanas, mas Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. Então, as tentações que nós sofremos são tentações humanas por causa da corrupção do pecado. Então, cada um é tentado, como diz o texto de Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Por isso que a primeira exortação que ele nos dá no versículo 6 é que nós não cobicemos as coisas más. Então, as tentações que nós sofremos vêm das nossas questões humanas, das nossas próprias cobiças. E aí nós temos problemas, temos dificuldades, temos adversidades, só que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, nos seus cuidados, ele sempre nos concede o livramento e ele nunca permite que a tentação, mesmo que provocada por nós, seja maior do que aquilo que nós mesmos possamos suportar. Ele está cuidando de nós. Então, a todos os momentos, ele está atento para que nós não venhamos a nos prejudicar além das nossas próprias forças de suportar aquela tentação. Então, aqui no versículo 13, ele coloca: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. E isto aqui é muito interessante nós frisarmos, que nós caímos nas nossas próprias tentações e apesar de que as tentações vêm pelas nossas próprias cobiças, Deus, ele está no controle até disso, e pela sua misericórdia e pelo seu amor, ele já provê um livramento para que nós
possamos suportar e superar esta tentação, superar esta adversidade. Para isso, nós precisamos de domínio próprio, precisamos de paciência, de longanimidade, benignidade, bondade, precisamos dos frutos do Espírito Santo registrados ali em Gálatas 5, 22 e 23. Então, nós estamos caminhando para um fim em que Jesus em breve está voltando, mas até que ele não volte, nós estamos caminhando de qualquer maneira para o fim da nossa vida neste mundo. E nós devemos partir deste mundo quando nós tivermos que partir no tempo destinado por Deus, mas com a certeza da ressurreição e da salvação para a vida eterna. Nós devemos ter a consciência de que a nossa vida foi uma vida de louvor a Deus. Nós devemos ter a certeza que a nossa vida agradou o coração de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas Ele espera que nós ofereçamos o nosso melhor e naquilo que nós já compreendemos, que nós façamos de fato segundo a vontade de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando, sobre cada um que está ouvindo essa mensagem, cada família por eles representados, que o Senhor conceda a tua paz e que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, fale muito além das nossas palavras humanas. Que o Senhor nos conduza para que a nossa vida seja agradável a Ti e que através do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, nós possamos revelar o Teu Filho Jesus Cristo através das nossas ações, pensamentos e palavras. Que o Senhor nos conceda da Tua paz, que o Senhor esteja abençoando os sonhos, os projetos, as conquistas e as realizações de cada um, segundo os Teus propósitos. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.